Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Alberto Alves. Dr. Alberto, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado. Dr. Alberto Alves é ortopedista, a gente está no mês de novembro, finalzinho, esse mês que é dedicado à saúde do homem, né, Dr. Alberto? E quando a gente fala em saúde do homem, essa área da ortopedia, quais são os mais comuns que atinge o homem nesta área? Quando a gente fala em problemas relacionados ao homem ortopédicos, a gente tem diversos correndo da idade, né? A gente tem desde o paciente adolescente ao adulto jovem, né? Com as lesões ocasionadas pelo trauma esportivo, né? Até os pacientes mais idosos, né? Onde a gente tem mais problemas relacionados ao desgaste das articulações, que são artroses, né? Artrose no joelho, artrose no quadril. O pé e o tornozelo também são fontes de artrose importantes, são articulações de carga, são aquelas articulações que recebem o peso, né? São responsáveis por suportar o peso do corpo, e com isso vem as dores, né? Eu costumo dizer que o principal sintoma dos problemas ortopédicos é a dor. É a dor. A dor. Sentiu dor em que partes, assim, seria um alerta, doutor Alberto? Por exemplo, vamos lá, vamos voltar mais para a questão do paciente mais idoso, o paciente que tem uma dor no joelho com uma limitação do movimento, sente aquele joelho mais rígido, que a gente fala que chega a ser aquela crepitação, que é como se fosse aquele barulho de porta. Sim, associado creque. Isso, exatamente. Vale a pena investigar. Paciente com dor no quadril, né, com dificuldade de deambulação, ao pisar, ao doer, né, ou deambular, no pé e no tornozelo também, muito frequente. Paciente com artrose, né, no tornozelo, que diz, doutor, quando eu ando muito, meu tornozelo dói, fica inchado, tá? Muito também a questão do punho, né, e das mãos. Olha. Cada vez mais frequente a gente tá tendo isso, né? Sai um pouco daquela história do trabalhador mais braçal e vem hoje para a era, né, do computador, a era moderna, onde todo mundo hoje trabalha digitando, enfim. Você tem desde das tendinites, né, no punho, até a artrose mesmo, no punho, nos dedos, então é algo bem vasto, né? Eu falo que a ortopedia não é uma especialidade, mas sim uma ciência, né? Porque se você for aprofundar, você tem vários locais que são acometidos por esses distúrbios osteomusculares, né? Eu falei mais a questão óssea, mas Sim. a questão muscular é muito importante, né? A questão das tendinites, né, das bursites, das inflamações nos tendões, das estruturas que a gente fala, estruturas moles, né, até as lesões musculares, a questão da própria perda da massa muscular do idoso, né, é o que eu digo, né, pegando um link com o seu programa, é muito importante, como é que você pode ter uma qualidade de vida melhor, né, ao longo do tempo. Eu chego e falo sempre para os meus pacientes no consultório, o segredo é a atividade física, tá? Isso desde sempre, até o final da vida ali, até a gente fazer a nossa passagem. Às vezes me perguntam, será que a perda de peso é muito importante? Eu falo, para mim eu prefiro que você não foque tanto na perda de peso, foque mais no fortalecimento muscular. Eu tenho pacientes, por exemplo, homens, né? Sim. Muitos, já que estamos falando da mês da saúde do homem, pós-cirurgia bariátrica. E aí chegam para mim, né? Porque eu faço mais a parte de coluna dentro da ortopedia. Doutor, minhas dores fizeram para aumentar depois que fiz a cirurgia. E aí? Aí eu falo, uma das hipóteses, né, não tem nenhum estudo falando sobre isso, né, até algo que a gente está querendo fazer essa investigação, né, científica, mas é a perda da massa muscular. Quando você perde peso muito rápido, você perde tanto gordura como perde pouco de massa muscular que tinha para suportar a carga. Então isso tende a acentuar as dores. Tá? Então o paciente chegar, não tem mais aquela musculatura para ter o suporte de carga. Então todo esse envelope muscular que a gente fala é importante. Por isso que é importante a atividade física. A gente separar aquelas 3 dias na semana.
3 dias são suficientes, doutor Alberto? A OMS preconiza pelo menos 150 minutos de atividade física semanais, né? Se você for dividir isso em 3 dias, dão 50 minutos cada dia. Então é um treino de 50 minutos, 1 hora. Não é que é o suficiente, é o mínimo aceitável. O mínimo, né? Tá? E assim, a questão é até da distribuição desses dias, né? A gente distribuiu ao longo da semana. Não fazer muito o que a gente faz. Fazer os 150 minutos num dia e tô livre. Não, não é assim, né, doutor Alberto? Não, de jeito nenhum. É a questão dos atletas de finais de semana. Eu já ia questionar isso, doutor Alberto, porque algumas pessoas, quando o senhor fala tem que fazer atividade física, né? Sim. Aí exageram no final de semana. Não, eu faço sábado e domingo, corro a beira-mar inteira. Na segunda vai pro ortopedista porque tá cheio de dor. Com certeza, né? Perfeito. É prejudicial, tem que ter o equilíbrio, orientação, né, doutor Alberto? Muito interessante o que você falou, está cada vez mais frequente, tá? Atividade física, às vezes tem a questão daquela moda, né? Alguns esportes de final de semana que acabam se praticando, isso independente da idade. Tá? Exatamente. Então a pessoa acaba sobrecarregando uma musculatura, uma estrutura óssea que não está preparada para aquilo, né? Mas eu costumo escutar muito isso. Há cerca de 5 anos eu fazia isso, não sentia nada, estou sentindo agora. Então tem todo um condicionamento muscular, é o que eu sempre oriento. Vai iniciar atividade física, tem que ter uma abordagem multidisciplinar, tá? Não é só ir no ortopedista, você tem que procurar um nutricionista para ter uma questão de uma boa reeducação alimentar, uma nutrição para os treinos, né, pré-treino, pós-treino, um profissional de educação física, um educador físico, para poder orientar qual tipo de exercício fica melhor para o que você está tendo. Não chegar no final de semana eu vou jogar um futebol com os amigos, eu vou jogar um beach tênis, eu vou jogar isso e aquilo sem ter condicionamento, aí tem as lesões. Né? Tudo tem que ser muito bem orientado, né? Com certeza. E uma das principais riscos, né, os principais consequências da osteoporose são as fraturas, né? As fraturas que a gente fala por insuficiência. Eu costumo dizer para o meu paciente idoso que é o seguinte: cuidado, o osso, paciente com osteoporose, claro, o osso é igual a vidro. Sim. Se cair, quebra. Se cair, quebra. Então, assim, o quadril é uma fonte importante, né, desse tipo de fratura, né, uma das mais frequentes. Então, assim, o quadril é uma atribuição também, as dores no quadril. E coluna, né? Assim, eu puxo um pouco para minha área. Eu já ia dizer, porque o senhor é especialista, isso, né, isso. Na questão de coluna, e o senhor falou em 2 aspectos bastante relevantes: problemas de coluna e a osteoporose. Eu quero seguir com esse tema no próximo bloco. Excelente. Combinado? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com o Dr. Alberto Alves, ortopedista, e estamos falando da saúde do homem que não se cuida muito, né, Dr. Alberto? O senhor admite? Concordo plenamente com você. Mas homem também tem osteoporose. Tem sim. E as consequências na fase da andropausa, assim como a mulher, nessa faixa dos 45? Perfeito. Você falou os 3 principais fatores de risco para a osteoporose. Você falou a questão da idade, tá?
A osteoporose ela costuma ser uma doença mais frequente em indivíduos com mais de 60 anos. Nos homens? Nos homens e nas mulheres, tá? Uhum. Sexo feminino, que você falou, queira ou não queira, a prevalência é bem melhor bem maior na mulher do que no homem. Sim. E a questão das alterações hormonais, tá? Uhum. A gente fala que na mulher tem a questão do climatério. É. Tem alteração hormonal, mas no homem também a gente tem essas alterações. Então o homem pode ter sim também osteoporose. E é interessante esse ponto que você falou, porque todo mundo pensa que a osteoporose dói, né? Isso é um mito. É uma tá? doença silenciosa. Silenciosa, perfeito. Né, o que doutor? dói no homem, né, com a idade mais avançada, não é a osteoporose, já é a artrose. Mas vamos voltar para a osteoporose. Vamos. Eu falo que a osteoporose, de uma forma mais acessível para o paciente, é uma doença onde você tem uma fragilidade do osso, né? Eu costumo dizer que o osso é igual a vidro. A vidro, como o senhor disse. Se Caiu, cai, quebra. Tá? Uhum. Então, assim, é muito importante a gente prevenir, né? É o que o norte-americano fala. Melhor prevenir, né, do que mediar. Uhum. Vou gastar um pouco aqui para gastar menos mais lá na frente. Quais são as formas de prevenção? Acho que isso é o grande... a mensagem que deve ficar. Sem né? dúvida nenhuma. Uma dieta rica em cálcio e vitamina D. Homem tem que tomar também vitamina D. Procurar um profissional, ou um nutricionista, um endocrinologista, ou até mesmo um ortopedista, né, nessa fase, para ver essa questão da suplementação com cálcio e vitamina D. A questão do exercício, né? Na osteoporose, a gente costuma indicar exercícios que tenham carga, né? Musculação. Ou seja, musculação, uma caminhada vai muito bem, tá? Para aquela pessoa que está querendo voltar à atividade física agora, para a osteoporose é excelente. Porque a gente quer envelhecer de forma saudável, né, doutor Alberto? Não tem sentido ficar velho numa rede. Perfeito. E doente, todo Perfeito. quebrado. Principalmente a coluna, que imobiliza totalmente, né? O problema de coluna é mais comum nos homens ou nas mulheres? Lá no seu consultório, pelo Lá menos? no consultório, vamos lá. Hoje em dia, né, devido à questão do trabalho, a gente fala do home office, né? É. Então, assim, tanto os profissionais do sexo masculino como a questão dos homens, né, ou seja, das mulheres, a prevalência tem aumentado muito em relação a isso, né? Eu costumo dizer que vocês pegar um livro escrito na década de 80, 90, tinham duas profissões que eram o maior fator de risco, né? Motorista para doenças na coluna lombar, sim, e costureiras para doença na coluna cervical. Só que hoje, com a questão da internet, do trabalho em casa, isso aí caiu por terra. A gente tem o que a gente chama hoje de o pescoço digital. Né? Todo mundo assim, todo mundo né? assim, celular. Meu Deus. A pessoa passa muito tempo sentado de frente ao computador, o tempo passa e ninguém toma conhecimento disso. Então, a coluna, como você falou, ela é importantíssima, porque ela também é uma articulação de suporte de carga. Então, eu até brinco com meus pacientes. A coluna não foi feita para suportar peso muito tempo sentado. O ser humano não foi feito para ficar muito tempo sentado. Então a gente tem que levantar. Movimento, né? Movimento é saúde. Isso aí não é coisa da cabeça. Tem estudos falando isso, sabe? Se você me permite, né? Sim. Tem um estudo bem simples, um americano. Ele fez isso, né, em 2018. Eles avaliaram 2 grupos de pacientes, tá? Um grupo que só trabalhava sentado, não fazia mais nada. A jornada de trabalho deles era sentado o dia inteiro. A única pausa era para o almoço, tá? E outro grupo que eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, uma pausa diária de 15 minutos. Vocês fazem o que vocês quiserem, não precisam nem fazer alongamento, nem exercício, se fizer melhor ainda. Mas só o fato de levantar e andar. E eles viram, né, que ao final de um ano, que o grupo que se movimentava teve uma incidência 60% menor de dor na coluna lombar e 40% menor na coluna cervical, só com isso. E a postura entra em outro ponto importante, né? Vale a pena salientar, que é a questão da ergonomia. Né? O que é essa palavrinha? Ergonomia, né? O que é ergonomia, doutor Alberto? A ergonomia é a melhor condições que você desenvolve no trabalho para reduzir o risco de lesões, né? Por exemplo, até a questão da postura. Falar, doutor, eu preciso de uma cadeira adequada, eu preciso de uma mesa adequada, mas fala, como é que está a sua postura? Né? Como é que você senta, como é que você se porta diante do ambiente de trabalho, né? Então tem toda aquela questão que você falou, a postura adequada, o joelho
fazendo um ângulo de 90 graus, né? A mesa sempre tem que estar, você falou bem, a gente conversou anteriormente sobre a questão das tendinites, né? Teclado não muito alto, para não forçar o punho e causar uma tendinite dos chamados tendões extensores, né? A questão do pescoço digital que a gente falou, né? A máquina, a tela em si, no olhar do horizonte, né? Olhando para o horizonte, ou seja, ninguém tem como ficar teclando assim e nem teclando para cima. Atividade física é o grande segredo para você ter uma longevidade saudável, isso independente da idade. Comecem com uma orientação, procurando um profissional especializado, um nutricionista, um educador físico, tá? Quem tiver algum fator de risco, procurar um cardiologista, tá certo? E quem tiver algum problema osteomuscular, ou seja, alguma dor em alguma articulação, uma dor muscular, procurar um ortopedista antes de começar. Mas é imprescindível. Não deixe para amanhã, comece o mais breve possível. O senhor está nas redes sociais, doutor Alberto? Sim. Como é que ele acha lá? Pode procurar Dr. José Alberto Alves, tá? Meu Instagram. Pode tirar alguma dúvida, conversar, né? Se a gente não esclareceu aqui. Pode mandar uma mensagem, estou à disposição. Doutor Alberto, uma alegria ter o senhor aqui. Muito obrigada e volte Eu sempre. agradeço o convite. Obrigado. No próximo bloco a gente conversa com a jornalista e palestrante Mariana Sasso. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta e agora a alegria de tomar aqui um café com Mariana Sasso, um brinde à vida. Um brinde! Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, Mariana. Eu que agradeço. Bom, e essa menina, Mariana Sasso, jornalista com uma trajetória bastante significativa, como apresentadora de esportes da Globo, deu um salto, virou mídia digital, palestrante, empreendedora. E tem que passar isso para os nossos telespectadores que querem viver mais e querem empreender. O que você diria para essas pessoas, Mariana? É possível? É possível. E acredite, quando eu decidi empreender, Ian, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá muito tarde, você não é mais nem uma garotinha de 20 anos para começar do zero. E imagine que hoje eu tenho alunas de 77 e 88 anos que estão se reinventando. Então imagina que uma senhora de 77 anos, que é primeira dama de um município, não saía de casa, tinha medo, tinha vergonha até de fotografia, e hoje ela já montou o próprio negócio e ela está discursando em todos os eventos sociais da cidade dela. E diz que tá cheia de vida, eu nunca tive tanta vida, tem vontade de comprar roupas novas para ir discursar, tem vontade de ir pra academia porque nas fotos ela quer estar melhor, quer estar mais magra. Então esse florescer, não tem nada mais gratificante do que ver o florescer de todas essas pessoas. Então, nas suas palestras, você está viajando o Brasil inteiro, próximo ano vai para Portugal, Isso, né? Já chega em Portugal. Então, não importa a idade, a região, as pessoas precisam ser cutucadas, despertadas. E é isso que você faz, Mariana? É isso que eu faço. Na verdade, tudo que eu faço é com base na comunicação. Porque a base de todos os relacionamentos é a comunicação. Então, tudo que eu faço, se eu falo de empreendedorismo, se eu falo de oratória, lógico, é um media training, é uma palestra sobre criatividade, tudo, atendimento ao cliente, tudo que eu faço
toda a base dela é na comunicação, é na performance e no desenvolver as habilidades. Porque muitas pessoas não têm habilidade e acham que não podem desenvolver, e eu sempre falo para eles, né, tudo é treino. E outras têm habilidade e não sabem. Aí tem aquele que sabe, não sabe, o que sabe, sabe, mas não desenvolve-se. Fica ali naquela zona de conforto, eu já sei, para que eu vou desenvolver? E fica ali na zona de conforto e eu tento trazer todos os meus alunos, as pessoas que assistem às palestras, né, os meus mentorados, para essa zona de esforço. Como é que eu não sabia que isso existia? É mais ou menos assim. E são meninas de 17, eu tenho alunas de 14 anos e tenho alunas de 77, 80 anos. A necessidade todas... é a mesma, de 14 é a e mesma. 77? É a mesma, é a vergonha, é a timidez, é achar que o outro vai estar falando mal de você se você falhar em qualquer coisa, né? Porque as pessoas, elas não têm medo de falar. Elas têm medo de falhar. E isso é julgada, né? O olhar do outro. Então, eu faço o despertar de homens e mulheres, né? Porque eu tenho homens também, mais velhos, idosos, e tenho executivos, políticos. Então, não tem isso. O feirante quer te contratar. O executivo, o CEO de uma empresa. Não tem isso. Atendo todo mundo, todas as idades e sexo. E todos esses seus mentores, como você chama, eles estão buscando realmente despertar para alguma coisa, descobrir, querem se reinventar. É essa a busca maior, Maria? A busca maior é por se desenvolver, é por mudar, porque imagina que a gente fala muito hoje de soft skills, né? São as novas habilidades que a gente está precisando no mercado de trabalho. Existem habilidades que as pessoas nem falam ainda e que os meus filhos vão precisar daqui a 5 anos, 10 anos. Então, hoje, as habilidades que são mais exigidas, liderança, gestão, comunicação, e elas, quase todas, né? Praticamente todas, não se aprende dentro da universidade. Tem que ter uma palestrante como você que se preparou, né? É bom dizer isso. Mas olha que coisa boa, Ian, porque as escolas hoje, elas estão investindo, porque está dentro da ABNCC, a questão do empreendedorismo, da liderança, da comunicação. As escolas têm obrigação de fazer isso. Sério? Então, as crianças de hoje, elas já vão entrar na faculdade com essas habilidades desenvolvidas. E aí eu sempre falo para os meus alunos que já são pais e mães, fiquem atentos às melhores habilidades do seu filho e fique incentivando, estimulando e investindo nessa habilidade, porque quando ele chegar lá na vida profissional, ele já vai ser gigante. Eu invisto muito na comunicação do meu mais velho, porque ele é um grande comunicador. Ele tem quantos anos? 7. É o Marco Antônio. Marco Antônio. Então, ele é um grande comunicador, a comunicação verbal e não verbal dele é incrível. Já o Lorenzo nem gosta de falar, mas é uma liderança que ele lidera com o olhar. Ele é forte nisso. Então, eu já sei que ali eu vou desenvolver um grande líder e o outro um grande comunicador que também se torna um grande líder, né? Então, o santo de casa faz milagre. Faz milagre. Ceará, o santo de casa faz milagre, Ceará. Porque eu falei pra Ian, né, nos bastidores que eu viajo o Brasil todo. Agora vou para a Europa, mas o Ceará é o que menos investe, infelizmente, em contratação, né? Graças a Deus, alunos individuais eu tenho muitos, mas acho que essa mentalidade, sabe, essa cultura de investir em treinamento, investir no colaborador, vale muito a pena. A comunicação por meio da internet também é algo que você repassa. Porque a forma como a gente fala aqui, olho no olho, é uma coisa. A forma como a gente fala para a televisão é outra forma de falar. E a forma que a gente fala para a internet é outra forma de falar. Então, existem tipos de oratória para atingir determinados públicos. E as pessoas estavam muito no presencial e não conseguiam ir. No meio da pandemia, o que é que eu vou fazer? Porque eu tenho o meu negócio e eu não consigo botar ele na internet, porque eu não vou aparecer. E as pessoas começaram a ver que o negócio delas, a maior vitrine do mundo, era a rede social. Hoje ainda é, né? E aí já era
Na pandemia foi uma loucura. Se fortaleceu. E se fortaleceu. Aquela velha máxima, né, de enquanto uns choram, outros vendem lenço, muita gente aproveitou para vender lencinho e eu fui uma delas. Pra quem não sabe, gente, a Yan Gomes. Aqui, ó. Pra quem não sabe, esta mulher, ó, ela me ensinando de novo. Tô perdida nas câmeras. Ela me ensinou praticamente tudo que eu sei de televisão, né? Eu tinha 17 anos. 17 anos, quando a Yan falou assim, vamos fazer um estágio ali, numa determinada emissora. Eu falei, vamos. Mas quando ela foi pra rua comigo, ela foi pra rua comigo fazer uma reportagem. E ela falou, você vai fazer uma reportagem disso. Me lembro que foi na Beira-Mar. Aí eu falei, eu segurei o microfone assim, como quem fosse cantar. Ela, não, vamos aprender. E ela me ensinou a segurar o microfone como um repórter tem que segurar. Então, tudo que eu sei hoje, aonde eu cheguei hoje, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí, eu devo a você. Vamos encerrar esse programa, porque ela vai me fazer chorar. Ela pegou aqui na minha mão e realmente me ensinou a fazer. É o que é muito raro hoje. As pessoas têm medo de ensinar o outro, com medo do outro tomar o teu lugar, do outro crescer mais do que você. E a Yan, ela foi de uma generosidade tão absurda que ela foi comigo na rua, pegou na minha mão, me ensinou a fazer, me ensinou tudo de televisão. E eu não aprendi isso na faculdade. Eu não te trouxe aqui pra jogar lanterna. Mas entendam, eu tinha que dizer como é que eu aprendi a fazer comunicação, que não foi na faculdade, não. Eu que tô aprendendo com ela, ela é muito generosa. Mari, você tá nas redes sociais, como é que ele contrata? Eu sei que sua agenda tá cheia até o próximo ano, mas te seguir nas redes sociais, como é que faz? Facinho, @Mariana, aquele tracinho embaixo, assim, ó, o underline, Sasso, S-A-S-S-O, tudo com S de sucesso, underline de novo. Bota lá, Mariana Sasso, a primeira que aparecer, sou eu e você me segue. Olha que linda, né? Ai, tô emocionada. Pois é, você está nas redes sociais, nós também estamos. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Yan Gomes. Terminou aqui a minha conversa lá com o Dr. Alberto, com a Mariana. Você assiste de novo, compartilha e segue Yan Gomes, jornalista, também no Instagram. Nesse clima de emoção, eu encerro o Viver Mais de hoje. Não tem condições mais de falar. Um brinde à vida. Muito, muito, muito sucesso. Fico muito feliz com o seu sucesso. Você sabe disso. E que todos floresçam, né? Vamos florescer sempre. O Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil.